pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Então aproveitemos bem essa oportunidade que Deus nos dá de viver nesse dia. Gostaria também de pedir que você não se esqueça de deixar o seu joinha, gostei ou não gostei, de compartilhar com alguém, porque sempre tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, palavra de paz, palavra de esperança, palavra viva que produz fé. Como também se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Isso vai ajudar muito na divulgação da palavra de Deus. A nossa leitura de hoje será em 2 Crônicas, capítulos 30, 31 e 32. Vamos iniciar então 2 Crônicas, capítulo 30. Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Yahvé em Jerusalém, para celebrarem juntos a Páscoa, em honra de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com os seus príncipes, oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no 2º mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a Assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir e fazer o sacrifício da Páscoa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Assíria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário, que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para esta terra, pois Yahvé, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós se voltardes para ele. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulon, mas o povo riu e zombou deles, e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon
demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém. Tomaram todos os altares onde eram queimados incensos aos ídolos, juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Yahvé, o Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram, porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que por esse motivo não podia consagrar o seu cordeiro pascual ao Senhor. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Todavia Ezequias orou por eles, suplicando que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo, conforme as regras do santuário. E Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram a Yahvé, o Senhor, todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Yahvé. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao Eterno, Deus de seus pais. Então, toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão
filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu, a oração deles chegou aos céus, a santa habitação de Yahvé. Segundo Crônicas, capítulo 31. Assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com seus serviços religiosos, a fim de apresentarem holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças e entoarem louvores de adoração junto aos portões do templo de Yahvé. A contribuição que fazia o rei, fruto de seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para os sacrifícios realizados pelas manhãs e todas as tardes, bem como para os holocaustos do sábado, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá, a lei de Yahvé. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Yahvé. Assim que se proclamou esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. No terceiro mês, começaram a organizar as primeiras pilhas de doações, e no sétimo mês concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montões de ofertas, agradeceram e louvaram o Senhor e bendisseram o seu povo Israel. Então Ezequias indagou aos sacerdotes e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer suas doações para a casa de Yahvé, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e estes montões são as sobras. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram imediatamente. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias,
o oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Yahvé e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era concedida generosamente a todos os homens de 3 anos para cima que iam à casa de Yahvé para fazer os seus serviços religiosos diários, segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos sob suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. A lista dos sacerdotes foi elaborada conforme os seus grupos de famílias. Os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a seus filhos e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor seu Deus. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, lei e aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Segundo Crônicas, capítulo 32. Passados estes acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor.
o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que depositais a vossa confiança, para vos deixar de cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado. Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhes deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impropérios contra Yahvé, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando: assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira, o Deus de Ezequias não livrará sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para as suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus,
Alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e lhe concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu concedendo-lhe um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele, e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos, onde guardou seus tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou, a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo que havia no mais profundo do seu coração. Todas as realizações do rei Ezequias, inclusive seus atos de zelo e dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina, onde estão os túmulos dos grandes reis, descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres, e seu filho Manassés passou a assentar-se no seu trono e reinou em seu lugar. A nossa leitura de amanhã será no livro de 2 Crônicas, capítulos 33, 34, 35 e 36. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.